Minhas amigas, meus amigos, Marcelindo Beckler, essa foi a Copa do Mundo de Clubes. O grande campeão, nós não sabemos, porque estamos gravando antes mesmo da definição do adversário do Chelsea na final dessa primeira Copa do Mundo de Clubes no formato que chegou para ficar. Ou será que não? Hoje a gente vai tentar avaliar como que foi a repercussão desse Mundial de Clubes, principalmente aqui no diverso e não tão homogêneo quanto muitas pessoas pensam, continente europeu e a ilha do Reino Unido. Marcelo Beck. É isso. Frederiquinho Caldeira, a gente vai mostrar se o Mundial de Clubes, no final das contas, é a pergunta que está todo mundo se fazendo desde o meio de junho para cá. É só uma música adaptada e que as pessoas ficam cantando pra cá e pra lá sem saber a letra, falando só simplesmente uma sílaba, que é na, ou se é mais do que isso também. Porque se for só isso eu já aprendi e eu não gostei muito não. Vinheta. Não, e se vinheta for só isso, não, pera aí. Daqui a pouco vinheta, segura, vinheta vai e volta. Porque se for só nananã, você pode também confundir com o Beatles, né? Também. Nananana. Então, quando você não sabe muito bem a letra, né? Explode coração. O nananã é universal. A Copa do Mundo de Clube a gente não sabe se ainda é. Exatamente. Então, com oferecimento e um beijo pra Nana Gouveia, tá começando o programa. Fred Caldeira, a gente vai tentar mostrar no programa de hoje, por alguns pontos, o que deu certo e o que não deu certo nesse Mundial. Por exemplo, se o dinheiro ajudou a convencer os clubes a se interessarem por eles. Porque a gente viu técnico jogando o Mundial numa semifinal e falando, mas não tá tão bom assim também, porque o calendário, a gente viu muita gente de fora, Rafinha, Javier Tebas, Jürgen Klopp, muita gente de fora também, opinando sobre a necessidade de existir este Mundial ou não, e se ele deveria ser repetido ou não. Para as pessoas verem o que a FIFA tentou fazer para convencer os clubes a participarem. Repartiu US$ 1 bilhão em premiação. 525 fixos para os clubes participarem e o resto em variáveis dependendo do desempenho dentro de campo. Os clubes da Europa ganharam entre 12 e 38 milhões de euros, dependendo basicamente da relevância, da torcida que esses clubes têm, do poder que eles têm. Os clubes sul-americanos ganharam 15 milhões de dólares, eu falei euros anteriormente, perdão, 15 milhões de dólares cada um só para participar. Os clubes de África, CONCACAF e Ásia, 9 milhões e 500 mil dólares cada um. E o Auckland City ficou muito feliz com os 3 milhões e meio de dólares que ele recebeu, porque isso é muito mais dinheiro que o Auckland City tem para ganhar em toda a sua vida. A Copa dos Campeões da Oceania reparte, por exemplo, 200 mil euros em premiação, e esses 3 milhões e meio dá 14 edições da Champions da Oceania. Depois tem os prêmios por desempenho. 2 milhões de dólares valia uma vitória, 1 milhão um empate. Quem atingia as oitavas de final ganhava mais 7 milhões e meio, as quartas de final mais 13 milhões, as semifinais valiam 21 milhões. Quem chegasse na final ganhava 30 e o campeão ganhava mais 10. O campeão ganhava no mínimo 87 milhões, esses valores por fase, mais 1 milhãozinho por empate, né? Assim, então tem que pelo menos ir empatando para chegar até lá. E o campeão poderia ganhar até 125 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, base de comparação, o Paris Saint-Germain, ganhando a Liga dos Campeões, ganhou 120 milhões de dólares nos mesmos quesitos. Cada vitória, o que a UEFA repartia, cada empate, cada passagem de fase, ou seja, Fred, o Mundial vale mais do que a Champions. Pelo menos financeiramente nessa primeira edição, sim. Existe, claro que muito dinheiro encaixa na FIFA, e a FIFA certamente tomou um preju nessa Copa do Mundo de Clubes, porém, há um parceiro não tão oculto assim, uma mão não tão oculta assim por trás, que é a Arábia Saudita, né? Que é o Fundo de Investimentos, o PIF, lá da Arábia Saudita, que foi quem, junto à DAZN, bancou a compra dos direitos de transmissões, a compra mundial, porque até meses antes da bola rolar nos Estados Unidos, a FIFA estava em pânico. A FIFA estava contactando canais do mundo inteiro para ver se conseguia vender, porque o valor que a FIFA pedia era muito alto e só quem pôde comprar foi a DAZN via Arábia Saudita. Então, até a Copa na Arábia Saudita em 2034, a gente tem mais 2 edições dessa Copa do Mundo de Clubes, se assim seguir. Depois, eu não sei como que a FIFA vai se virar, porque até lá eu tenho certeza que é interesse da Arábia Saudita, se é que não fez parte de algum acordo ali para ter a Copa do Mundo, continuar como parceira oculta da FIFA. Porque até agora,
não dá para dizer que foi um sucesso mundialmente falando. De audiência e também, como a gente vai ver daqui a pouco, de ingressos. Mas antes disso, tem o porquê, né? Sim, como uma curiosidade, você falou aí da Arábia Saudita e da DAZN. Nas transmissões de televisão da Inglaterra, apareciam comerciais sobre a Arábia Saudita? Apareciam. Aqui também. Durante o jogo, nos intervalos, antes da bola rolar e logo depois que acabava, dizendo que esta terra está te chamando, this land is calling, e normalmente comerciais que envolviam mulheres ocidentais participando de alguma coisa na Arábia Saudita, uma mulher ocidental seguindo outra mulher, conhecendo alguma paisagem muito bonita, conhecendo o deserto, alguma coisa assim. E com essa mensagem, esta terra está te chamando. Não sei se era uma mensagem global que também aparecia no Reino Unido ou se em cada país teve a sua adaptação. Sim, isso eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, em todas as transmissões havia nas placas de publicidade que variam de país para país, algo da Arábia Saudita em algum momento durante a bola rolando, porque era uma placa de publicidade fixa, não apenas para as transmissões da Arábia Saudita, por exemplo. Mas o pano de fundo da criação desse novo formato, Beckler, é a FIFA querendo para si um pouco do mundo do futebol de clubes e não apenas de seleções. Né? Isso, porque nos últimos 4 anos, a UEFA gerou 20 bilhões de dólares com seus torneios. Isso é gerado vendendo os direitos de transmissão. Quando a TNT Sports vai lá e paga a UEFA para transmitir a Liga dos Campeões, a gente está dando dinheiro para a UEFA, daí a UEFA depois vai repartir isso entre os clubes e vai promover a Champions da melhor forma. Quando alguém paga para transmitir La Liga, a Bundesliga, isso vai ser passado para as confederações. Mas quando a TV da Espanha paga para a UEFA para transmitir a Champions, a TV da Alemanha, a TV da Inglaterra, a TV da Itália para transmitir os torneios UEFA, isso é repassado para a UEFA. E a FIFA ganha dinheiro com a Copa do Mundo, basicamente. É o grande torneio da FIFA. A UEFA ganhou quase 20 bilhões em 4 anos vendendo a Liga dos Campeões, a Europa League, a Conference League, a Eurocopa, seus principais torneios, e também esses torneios no futebol feminino. E a FIFA gerou 7,5 bilhões de dólares. A UEFA gerou quase 3 vezes mais do que a FIFA. A FIFA entendeu que precisava do futebol de clubes, que precisava dos clubes europeus, e aí, como você mesmo trouxe durante esse mês, a FIFA tentou gerar a sua própria Liga dos Campeões. Né? A FIFA tentou gerar o seu próprio torneio de clubes envolvendo o máximo de europeus que ela conseguiu, com esse Mundial que a gente viu, uma final europeia, uma semifinal com 3 clubes europeus, e que talvez tenha sido tratado até como uma decepção, porque acredito que se esperava mais. Se esperava mais da Inter, se esperava mais do Manchester City, do Atlético de Madrid, para chegar ainda mais longe. E a gente teve um problema, que isso é uma disputa FIFA e UEFA, também com as ligas, né? O Javier Tebas, por exemplo, presidente da Liga, muito preocupado e sempre criticando o Mundial de Clubes pela repercussão que mais um torneio pode trazer dentro do seu curral, dentro do seu torneio, que é o torneio de clubes espanhol. Esse é o grande quebra-cabeças, o grande jogo de xadrez no futebol mundial, em diferentes versões o tempo todo, né? Já teve versão de Superliga, agora tem a versão da Copa do Mundo de Clubes, que tem uma mini versão na expansão da Liga dos Campeões e na supressão de outros torneios, por exemplo, para abrir espaço, o tradicional replay dos jogos empatados das fases da Copa da Inglaterra, da FA Cup, tiveram que ser eliminados porque não tinha espaço no calendário para isso. E é esse o medo que o Javier Tebas tem. Como presidente de La Liga, e certamente a Premier League também tem o mesmo medo, assim como o Ligue 1, assim como a Bundesliga e etc e tal, esse problema pode acabar estourando nas mãos das ligas. Porque quando o calendário está se estendendo e os sindicatos dos jogadores estão se movimentando, e fala-se em greve, e fala-se em não ter tempo para férias, etc e tal, qual que é a primeira vítima? Olha, será que 20 clubes por divisão é realmente necessário? Será que a gente não pode diminuir para 18? E aí é menos dinheiro na mão do Tebas. Isso. A gente até poderia ter um movimento para acabar com o Mundial e que não fosse apenas de Javier Tebas ou, quem sabe, do presidente da UEFA, o Alexander Ceferin. Os próprios grandes clubes poderiam não querer. Por exemplo, o Liverpool e o Barcelona estão fora. São 2 clubes grandes, importantes, que ficando de fora não só deixam de ganhar esse dinheiro, mas eles também veem os seus competidores ganhando, o que vai tornar a vida deles mais difícil nos próximos mercados de transferências. Acontece que o plano da FIFA é expandir o número de participantes de 32 para 48. Você coloca 16 clubes a mais participando, 6 da UEFA é o plano,
e uma possível vaga extra para um país sede, que pode ser a Espanha, muito provavelmente, o próximo país a sediar. Então seriam das próximas 16 vagas, 7 para a UEFA, praticamente a metade. Isso faz aumentar a tendência que todos os clubes grandes estejam. Se todos os clubes grandes estão, Fred, está todo mundo satisfeito e você não vai ter grandes clubes reclamando do fato de não estarem participando dessa grande festa. É uma espécie de Superliga. Qual que é a ideia da Superliga? Que os grandes clubes disputem um torneio entre eles, que eles ganhem muito dinheiro, e que os pequenos clubes não. Que os pequenos clubes que suem bastante para chegar até ali de alguma forma, os Red Bull Salzburg da vida, como conseguiram chegar. Então, o que a gente pode ver para o próximo Mundial talvez seja menos rejeição dos clubes da UEFA, que são os clubes mais poderosos do mundo, financeiramente e midiaticamente, porque eles devem todos estar lá. Passando de 12 para 18 ou 19 clubes da confederação mais forte, é bastante provável que todos os grandes estejam e que eles não reclamem. E olhando pela perspectiva da FIFA e comparando com alguma questão do calendário do futebol brasileiro, é muito diferente o sistema de votos para a eleição do presidente da FIFA do que para o presidente da CBF. A CBF precisa necessariamente das federações e menos dos clubes. Para a FIFA, o peso dos votos da Espanha, o peso dos votos da Inglaterra, não tem tanta diferença assim se ela conseguir agradar a Oceania, se ela conseguir agradar a América do Sul. A FIFA já entendeu há algum tempo que agradar o mundo importa tanto quanto você agradar os países onde há a concentração desses grandes clubes. E aí, se você agrada esses grandes clubes e traz eles para você, fica um problema muito grande para esses países e para o voto dessa federação. Então, assim, a FIFA está conseguindo, na perspectiva dela, acho que dá um checkmate nessas federações, porque ela está atraindo quem mais importa, que é o cara que paga o salário do Mbappé, que é o Real Madrid, que é o cara que paga o salário aqui na Premier League e traz os principais clubes, e se conseguir a expansão, então acabou. Nunca vai faltar, como muita gente está reclamando, pô, cadê o Barcelona, cadê o Liverpool? Se expandir, não vai faltar nunca. Você aí de casa pode ficar tranquilo. A última coisa que falta para essa equação fechar e talvez o Mundial de Clubes ser um sucesso, não só para nós brasileiros, que adoramos o Mundial e a gente viu como o Brasil vibrou durante esse mês de junho e julho com o Mundial, é agradar o torcedor. A gente viu que a média de público da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, que é um país que nem chama futebol de futebol, e que chama uma outra coisa que não se joga com os pés de futebol, foi uma média de público baixa, de 37 mil pagantes até as semifinais. A gente teve uma redução muito grande do preço de ingressos de Chelsea e de Fluminense para encher o MetLife Stadium, que é um estádio muito grande. Paris Saint-Germain e Real Madrid não teve esse problema e afinal, não sei, porque vai ser daqui a alguns dias ainda, no momento que a gente está gravando esse vídeo. 59% de taxa de ocupação dos estádios, é menos que o Brasileirão. O Brasileirão, a gente já fez um programa aqui recentemente, que eu não sei se já foi ao ar ou não, eu acho que vai na semana que vem, mas a gente já gravou tem um tempinho. Pode ser. Sobre as médias de público. A média de público do futebol brasileiro foi de 61% na primeira divisão na última temporada. Interesse do público fora de quem está nos States, na América. Real Madrid e Borussia Dortmund teve 31% do share na televisão espanhola, 2,8 milhões de pessoas assistindo na Espanha. É um público muito grande assistindo. Para você ter ideia, um jogo sem espanhol, Chelsea e Fluminense teve a metade disso, teve 14,5% do share, um pouco menos da metade. Mas foi a maior audiência da Espanha no dia de Fluminense e Chelsea. Isso passa pelo motivo de que aqui não tem futebol na TV aberta, nunca. Só de times de segunda divisão, de times que não disputam competições europeias na primeira divisão. E agora está tendo. E não tem mais nada acontecendo no mundo do esporte. Estão disputando o Wimbledon, que é um torneio de tênis que é transmitido de tarde só na TV fechada. No prime time, o jogo começou às 9 da noite aqui do Fluminense contra o Chelsea, do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain. Na TV aberta, o público tem assistido muito. Outra coisa é que gera o interesse de que você passe pela rua e vejam as pessoas falando sobre isso. Isso não deu para perceber. Não, aqui na Inglaterra, se eu fosse eleger o país que menos fez força para abraçar esse torneio, foi a Inglaterra. Porque pouco se falou, pouco se assistiu, mesmo com o inglês na final e possivelmente campeão. O interesse da torcida do Chelsea foi crescendo ao longo do torneio, é verdade, mas aqui nos programas esportivos, que eu fiquei de olho na TV da Inglaterra, falou-se mais de Wimbledon, falou-se mais da Eurocopa Feminina do que falou-se da Copa do Mundo de Clubes. A FIFA, para o interesse da FIFA, mais uma vez, e para a longevidade e a popularidade da competição, uma barreira que ela vai
provavelmente vencer na próxima edição é trazer esse torneio, como você falou, pode ser Espanha, para o fuso horário europeu. Porque grande parte das partidas do Manchester City e do Chelsea foram disputadas começando 2 da manhã aqui num dia de semana na Inglaterra. E eu sei que se for 2 da manhã no Brasil, a torcida do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras vai assistir. Mas aqui não é assim. Então os caras pouco assistiram e pouco ligaram e a imprensa pouco comentou. Eu estava falando com um amigo meu, repórter de um jornal inglês, que foi trabalhar em loco. Ele falou, cara, eu tô voltando depois do torneio e eu não sei por que me mandaram. Porque me pediram muito pouco trabalho, dada a falta de interesse e a falta de espaço no jornal para a repercussão das notícias daqui. Sem contar que para um inglês assistir um jogo 2 horas da manhã, a gente sabe que ele começa a fazer o esquenta às 10 da manhã e ele não conseguiria chegar até às 2 sem pelo menos 2 brigas. Então fica muito difícil que tenha sido já preso. E às vezes tem o dardo passando na TV no mesmo horário também. Mas... Sim, que prejudica. Uma venda de tapete persa também, de vez em quando, pode ser. Esse horário tem cada coisa na televisão que eu prefiro nem colocar. Então pode gerar todo tipo de distração para o torcedor que já está distraído por ser 2 da manhã e ele está fazendo um esquenta brigando num pub desde muito cedo. Exatamente. O medley de modalidades fica afetado. Então essa expansão pode tentar trazer mais torcidas também, né? Talvez isso esteja na conta da FIFA. Trazer mais torcida, trazer menos reclamação de grandes clubes. Acho que não vai conseguir trazer menos reclamações de grandes ligas. A corda talvez tenha que estourar para algum lado se esse torneio se tornar cada vez maior, mais comum, mais presente. Pode ser que daqui a pouco, se os jogadores não quiserem jogar tanto, se os sindicatos reclamarem tanto, algo que a gente já falou aqui no programa, pode ser um início de um movimento no futebol para diminuir o tamanho das ligas, especialmente das ligas europeias, pelo tamanho do inchaço do calendário. Vamos ver se o Mundial, que foi considerado um sucesso para a FIFA e para torcedores fora da Europa, se vai ser também algo que vai chegar até aqui, porque pelo poder dos clubes e pelas principais estrelas do futebol mundial estarem na Europa, eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração, Frederiquinho. Tá tudo dentro de contexto. Como é que não tá? É claro que tá, meus amigos. Então vamos para a Copa do Mundo do Out of Context. E parece que você acertou. Porque eu vou trazer aqui, finalmente, a gente já fez alguns programas sobre esse tema e eu estava deixando para o último programa, o que para mim é o prime do prime deste assunto, desta pasta, que é a Copa Centenário de Belo Horizonte de 1997. Claro. Foi um torneio entre 8 equipes, divididas em 2 grupos. O primeiro colocado de cada grupo se classificava para a decisão, que acabou sendo Cruzeiro e Atlético. Um torneio super relâmpago, que envolviam América, Atlético, Benfica, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Milan e Olímpia, do Paraguai. O que o Olímpia está fazendo ali? Rapaz. É aquele famoso meme de um palhaço no meio de um exército de paintball, já viu? Já vi, bom pra caramba. Certamente. É o Olímpia no meio desse torneio. Certamente o Boca Juniors cancelou em cima da hora. Tiveram que chamar o primeiro que estava mais ou menos por ali disponível para jogar esse torneio que foi disputado em 9 dias, se eu não estou enganado. Em 9 dias foi disputada toda a primeira fase, com 3 jogos para cada um, mais a decisão, que acabou sendo entre Atlético e Cruzeiro. E a grande graça deste torneio foi o jogo entre América e Milan. O Milan de Jorge América Mineiro e Milan. O Milan de Jorge Weah, Costa Curta, Bogardi, Albertini, Boban, Ibrahim Ba, Patrick Kluivert, técnico Fábio Capello e que não conseguiu vencer o América de Tupanzinho, Celso e Rinaldo na frente. Vamos falar de nível técnico. Exatamente. Melhor futebol do mundo em Milan. Exatamente. Mas era o pior Milan de todos os tempos. Não, isso aqui era um Milan no auge do desastre, que o futebol italiano era a Premier de hoje em dia. Cara, que fantástico, bicho. Esse jogo foi disputado no Mineirão? Não. 6 de agosto de 97, América 1, Milan 1, Estádio Independência, 4.065 pagantes. Foi todo mundo, tá? Isso aqui é toda a torcida do América. Todo mundo, não faltou ninguém.
Não faltou ninguém. Lincoln Afonso Bicalho foi o árbitro da partida. Jorge Weah marcou para o Milan. O Weah, para quem não sabe, ele tinha sido o melhor jogador de futebol do mundo 2 anos antes, em 95, se eu não estou enganado. 2 anos antes, 95. Exato. E depois foi para o Milan. Acho que ele foi o melhor do mundo pelo PSG, se eu não estou enganado, e depois foi para o Milan. Isso. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. E o Celso marcou para o América no minuto 90. Escalação do América: Gilberto, Estevan, depois entrou o Evanilson, que depois foi para o Cruzeiro, jogou no Borussia Dortmund há muito tempo, Júnior Ricardo e Tércio, depois entrou Marcos Paulo, Pintado, Boiadeiro e Irênio, depois entrou Vanderlei, Tupanzinho, Celso e Rinaldo, Givanildo Oliveira, o técnico do América. Tá explicado. Deu nó tático no Fábio Capello, aprendido. O Fábio Capello aprendeu mais do que em qualquer tarde com o Arrigo Sacchi. Nó tático em Fábio Capello. O Milan de Máximo Taib, Smoj, Costa Curta, Bogard e Zig, Albertini, Boban e Brahimba, depois entrou Cardone, tem um nome que eu não consigo pronunciar, Blomqvist, Jorge Weah e Patrick Kluivert. Blomqvist jogou no Manchester United depois. Eu tô ligado. Cara, foi em 97? 97. A gente tem 2 anos para celebrar 30 anos disso aí. Se organizar direitinho dá, hein? O Milan tá disponível. O Milan não tá com um calendário muito cheio, não tá jogando quase nada. E eu acho que o Olímpia também tá. O Olímpia é só chamar. O Olímpia é um voo curto, não precisa nem de passaporte. Ronaldinho Gaúcho até usou sem nem precisar. Dá para chamar o Olímpia. Os europeus não ganharam nenhum jogo, tá? Olha aí, ó. O Milan empatou com o Galo, 2-2. O Jorge Weah marcou 2 gols no Atlético, marcou no América e empatou com o Corinthians 0-0. Corinthians e Milan, esse jogo, se eu não estou enganado, foi uma segunda-feira de tarde em Belo Horizonte. Claro que foi. 300 pagantes. Corinthians e Milan. Que isso? 300 pagantes no Independência. No Mineirão. Aí realmente não dá para reclamar tanto dos Estados Unidos assim. O Galo passou em primeiro, o América em segundo, Milan e Corinthians em quarto lugar. O outro grupo, Flamengo, o outro grupo, o Benfica tomou 4-1 do Cruzeiro, tomou 5-2 do Flamengo. O Benfica conheceu as maravilhas da cachaça, né? Nesse jogo. Exato. E empatou com o Olímpia por 0-0. Aí o Olímpia. Segurou o Benfica. Segurou. Eu para fechar esse assunto, eu só queria te fazer uma pergunta. Em qual posição da Série A italiana em 97 ficaria o América Mineiro? Esse América Mineiro completo? Completo? Com Tupanzinho. Com Tupanzinho e Celso? Pegaria um 6º lugar. Esse time ganhou a Série B em 97. Era um time de segunda divisão, tá? Ganhou a Série B em 98, disputou e caiu na primeira. Esse time pegava um 6º lugar Bom fácil. América ou Parma do final dos anos 90? Exato. Ancelotti, ali pensando em Roberto Baggio, ele estaria pensando em Tupanzinho. Um ataque com Tupanzinho, Celso e Rinaldo. Não dá pro Milan, não. Costa Curta. Antes ele chamava Costa Larga. Depois desse jogo é que ele passou a ser Costa Curta. Cara, que fantástico. Excelente out of context. Tá de parabéns. Eu tô guardando há muito tempo. Que você deixou pro final. Eu tô guardando há muito tempo, tá? Eu meio que forcei para que o tema do programa hoje fosse de novo o Mundial de Clubes para poder trazer esse out of context. Agora eu já posso acabar o programa. Tá justificado. Resumo. Fred Caldeira, como que você resumiria o Tupanzinho? Eu gostaria muito que o Tupanzinho visse esse programa e mandasse um relato pra gente. Se você consegue contato com o Tupanzinho, peça para ele gravar um relato de como que foi esse jogo contra o Milan de Weah, Costa Curta e Fábio Capello, porque seria maravilhoso ter esse relato. Cara, essa Copa do Mundo de Clubes, eu acho muito curioso como que há um contraste enorme entre o mundo e a elite econômica do futebol. Né? Como que aqui na Inglaterra, já trouxe aqui, foi uma visão extremamente cínica e sem dar a mínima para o torneio. Na Espanha um pouquinho mais, claramente as audiências foram boas desses jogos mais decisivos, mas como você falou, isso não se foi retratado nos debates e no interesse do público e tudo mais. Por mais que a gente esteja muito mais feliz com o sucesso no Brasil e em outros países e não na Europa, a FIFA precisa da Europa. A longevidade desse torneio precisa do interesse de quem está hoje com o nariz torcido, e esse
é um dos principais desafios para a longevidade desse torneio, que vai dar importância para os campeões e vai dar mais grana, etc e tal. Então também é do nosso interesse, se a gente gostou desse torneio, que ele tenha simpatizantes do lado de cá também. Exatamente. E aí, para contrastar com tudo isso, se a FIFA precisa da Europa, talvez o que a Europa mais precise seja ficar longe da FIFA, para as coisas não se confundirem, para a Europa continuar tendo o seu grande torneio, que é a Liga dos Campeões, intacto, e para as ligas europeias continuarem sendo relevantes. Quanto mais a FIFA precisar da Europa e mais os clubes europeus sorrirem para a FIFA, mais esse trisal vai deixar de existir. Europa, FIFA e interesse. Mais vai ser um interesse dos clubes pela FIFA, mais vai ser os clubes vendo que eles podem ganhar de dinheiro ali, que a Liga dos Campeões se torne num torneio classificatório quase, e que as ligas nacionais cada vez menos. Não sei se a gente está diante de uma possível mudança de rumo das coisas ou não, vai depender muito exatamente disso, do interesse para os próximos torneios, mas vamos ver para onde que vai caminhar. O que a FIFA vai fazer para flertar, se vai ser via grana, com os poderosos europeus em 4 anos, que é o que ela tem tempo para preparar o próximo Mundial. Fred Caldeira, por falar em 4 anos, terça-feira que vem a gente volta, que é um tempo muito mais curto do que isso. Exatamente. Coisa linda, Marcelino. É só te pedir para da próxima vez que começar o dia te mandando mensagem sobre trisal e flertar, você não trazer esses termos para o programa, tá, por favor? Exatamente. Trazer termos melhores que condizam mais com o que seja flertar para a gente fazer um trisal. Perfeitamente. Um beijo para vocês e até o próximo trisal, quer dizer, programa. Quesada vai ficar triste, chateado. Ele tem ciúme de vez em quando. Mas ele pode fazer parte, são 3. Então pode ser 4, que eu tô pensando em chamar mais gente. Ah, então tá bom. Então fechou. Vamos acabar o programa, Tchau, gente. tá ficando complicado.